Cristo, quando chegou aqui nessa terra, não era diferente de hoje, não. O povo que ele escolheu para ser o espelho era o espelho do mal. Não todos, eu não diria 100%, porque em todo tempo Deus teve os seus que ele escolheu. No primeiro acontecimento desastroso da terra, que é o dilúvio, ele escolheu oito almas, Noé e sua família. Aí, desse Noé, ele escolheu Abraão para ser o pai de muitas nações. Muita. E Abraão começou o israelismo com ele. Abraão, Isaac e Jacó. Os três começam, fazem a sua parte, e aí o Israel é criado. Eu não estou me referindo ao Estado de Israel, estou me referindo às pessoas. O país, não é o país, eu estou me referindo às pessoas. A Deus de todas essas nações que há na terra escolheu uma, que começa com Abraão. Aí vem Isaac e depois Jacó. E aí se estende. Vai. Quando Jesus chega, ele é judeu, um israelita verdadeiro e descendência de Abraão. Porque ele é da descendência de Davi, e Davi é da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, dos benjamitas. Então Jesus chega e o mundo estava dessa forma. O mundo que na época de Jesus não estava nessa extensão que está hoje, nesse tamanho que está. Mas já tinha muita gente. Inclusive os judeus eram muitos. Agora tinha um remanescente lá no meio dos judeus que nunca negaram Deus. Ele disse isso para Elias. Quando Elias disse que só ele tinha sobrado dos profetas, a resposta divina foi que não, ele tinha separado 144 mil varões que não tinham se contaminado. Não era só ele. Então Deus sempre teve. E quando Jesus chegou, que estabeleceu a nova aliança, depois que ele volta para o Pai, e aí a nova aliança é concluída cerca de 90 anos depois da ressurreição, ela é concluída, e aí começa a ser exibida, porque antes não tinha o Novo Testamento com os livros de Mateus, Marcos e Lucas e João e Atos. Os livros do Novo Testamento não havia antes. Havia só o Pentateuco, os 5 livros de Moisés com os Salmos, que é a Torá. E depois Salomão escreveu os Provérbios e Eclesiastes. Esses havia antes, mas esse é o da velha aliança, que era o espelho para mostrar para o povo quem era Deus e quem é o homem, que a lei foi feita para ser transgredida. Se você não transgrediu a lei, você não é culpado da lei. A única culpa que perdura sobre você que não transgrediu a lei é o pecado de Adão, a desobediência, que é o pior. Ele não precisou de outros tantos pecados para ser expulso do paraíso ou do Éden. Ele só desobedeceu e por isso ele foi expulso e condenado à morte. Ele e a mulher dele, Eva, foram expulsos e aí gerou nós. Toda a nação, todas. Só que de todas, Deus escolheu uma para ser espelho. E ela não serviu de espelho. Ela entrou no mesmo caminho das outras nações e com o tempo preferiu o rei, preferiu o governo e deixou Deus de lado.
E quando Jesus chegou, eles não aceitaram. A maioria dos judeus não aceitaram Jesus. Não é que eles não reconheciam que Jesus, no mínimo, era estranho a eles. Porque ele não fazia as maravilhas que Jesus faria, nem os prodígios, nem os sinais que Jesus fez. Eles não faziam, nem que vivesse 200 anos na terra, não faria. Então eles viram que no mínimo ele era diferente, aquele homem. Então eles rejeitaram ele, a cúpula dos fariseus, como hoje. As igrejas que estão aí, elas rejeitam Jesus, todas elas aí. Quando o João escreveu o Apocalipse, Jesus manda falar dele para 7 igrejas. Está lá, as 7 igrejas do Apocalipse. 3 passaram, 3 igrejas já passaram, mas tem 4. Resta 4. Dessas 4, elas ficarão até a vinda de Jesus, essas 4 igrejas. Mas só uma é a correta, Filadélfia. É a única, que a exigência que Deus faz para com ela é que permaneça. Você permaneça na posição que você está. Você nasceu de novo, é regenerado, é uma nova criatura, foi lavado no sangue do Cordeiro. Acredita que Jesus Cristo veio e o incluiu no seu corpo mediante a sua morte e ressurreição? Você acredita nisso pela palavra de Deus? Se você acredita nisso, você crê nisso, você confia nisso, confessa isso, a palavra está dentro de você. Quando você fala a palavra de Deus. Se assim for, você é um da igreja de Filadélfia. Esteja onde estiver, se você agir assim. Mas se você for falso, intransigente, cheio de raiva, mentiroso, orgulhoso, você tem que primeiro reconhecer isso e abandonar essa prática. Porque essas coisas é da carne e essas coisas mantêm a pessoa fora da igreja de Filadélfia, embora diga que é. Mas isso não, as obras desmancham isso. Então você tem que deixar a obra mal. Para isso você tem que conhecer que transgrediu a lei. Quando você praticou o ódio, praticou a inveja, praticou a intriga, praticou a contenda, tem desejo mal em seus corações, tem pensamento, você saiu fora da lei. Então você vê que transgrediu a lei e que você precisa de arrependimento e da regeneração. Senão, o fim é terrível. Ah, mas eu não creio, isso não importa. O fim virá, custe o que custar.